Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Sabrina. Seja muito bem-vindo ao canal Sabiscuit, o canal onde o biscuit é levado a sério de um jeito fácil e divertido. Essa semana está acontecendo a Semana da Referência e essa é a nossa quinta aula. Essa semana eu trouxe vários conteúdos aí para você ficar livre dos pesos e medidas e perder o medo na hora de criar e produzir suas peças em biscuit. Esse conteúdo aqui foi feito numa live, mas durante a live a gente teve uns problemas técnicos, eu fiquei bem nervosa. Então, depois que eu assisti o conteúdo, eu não gostei. Quem acompanha o canal sabe o quanto eu sou preocupada com tudo que eu trago aqui. Achei que era melhor regravar o conteúdo para vocês, com mais calma, com mais qualidade aí na imagem. Então, eu espero que você goste e que essa aula também seja útil para o seu trabalho, assim como foi toda a semana da referência. Recapitulando aí o que a gente aprendeu até aqui, na nossa primeira aula eu te contei o que era essa tal referência e no que ela ia te ajudar no seu trabalho. Na segunda aula eu te apresentei os tipos de referências, conversamos um pouquinho sobre cada uma delas. Na nossa terceira aula a gente conversou sobre o que tem além das referências visuais, que é o sentimento do personagem, a personalidade, a história que envolve todo esse personagem que a gente está criando. Na aula anterior, eu te mostrei como procurar e onde procurar essas referências de forma paga e de forma gratuita. E na aula de hoje eu vou te mostrar como usar essas referências que você já aprendeu a pesquisar, já aprendeu a observar. Se você já está se perguntando, mas a última aula eu não recebi a apostila, você vai receber a apostila e mais um presente especial que eu só vou te contar o que é no final desse vídeo, na segunda-feira, tá bom? Agora chega de conversa que a nossa aula tem muito conteúdo e vai começar agora! Bom, gente, como você já vem aprendido aí na Semana da Referência, eu já contei pra você que a melhor referência que a gente pode usar é o desenho. Eu vou te contar como foi a minha experiência quando eu fiz curso de desenho. Eu fiz curso de desenho dos 7 aos 14 anos e quando eu entrei no curso, eu fazia personagens, eu copiava daqueles tazos que viam nos biscoitos, tinha o costume de ampliar a imagem, mas eu não tinha a mínima noção técnica de desenho. O que isso significa, né? Todo desenhista precisa fazer o esqueleto do seu desenho, que é o sketch que você já conheceu. Mas eu era uma criança, não tinha noção nenhuma, e quando eu me deparei com essa situação de ter que fazer sketch, sabe? Que era muito mais trabalhoso desenhar do que só desenhar o desenho direto, eu fiquei um pouco perdida. Toda vez que a gente vai reproduzir uma imagem de um desenho e a gente não tem aquele sketch, a gente tem que criar o sketch. Aí pensa para uma criança de 7 anos como é difícil, sabe? Como que é difícil você ter que desconstruir a ideia de simplesmente desenhar o piu-piu direto e ter que começar fazendo algo totalmente trabalhoso, medido. Foi aí que o meu professor Luiz Alves me deu uma super dica. Ele falou assim para mim: Sabrina, agora, quando você for olhar qualquer coisa, quando você estiver andando na rua, você estiver no ônibus, olhando pela janela do ônibus, tenta imaginar o que você está enxergando pelas formas geométricas. Tenta identificar que formas você vê naquilo que você está olhando. Por exemplo, se eu ver um ônibus parado, eu estou vendo ali um retângulo e 2 círculos. Foi dito e feito. Dali em diante, durante muito tempo, eu só consegui enxergar as pessoas, os lugares, os animais, tudo em forma geométrica. Mas hoje eu agradeço ao Luiz porque isso super me ajudou. E essa é a primeira dica que eu tenho que te dar na hora de usar as referências. A gente tem que olhar a referência e enxergar ali as formas que a gente consegue ver. Vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Vamos começar aqui com essa imagem mais simples dessa girafinha. É só uma imagem, como vocês podem ver, né? Eu não tenho model sheet, eu não tenho sketch, mas é uma imagem que eu gostei, achei fofinha e eu quero reproduzir. Quais são as formas que eu consigo enxergar aqui? Eu vou mostrar isso com 2 exemplos, tá? Como se a gente fosse fazer 2 formas de estrutura diferentes. Então, para uma eu vou usar a caneta azul e para outra eu vou usar a caneta verde. Então, a primeira forma que eu consigo ver aqui, Sabrina, é um círculo, ó. Eu também consigo ver um círculo bem aqui, nessa barrigona. Se eu sou o tipo de pessoa que está acostumada a trabalhar com bolinha de isopor, não sei esculpir isopor, tô só começando, mas eu já sei descobrir uma bolinha, já sei subir a massa. Eu acho que aqui eu tenho mais do que um norte, né?
Vamos supor que aqui tem uma bolinha de isopor, aqui tem outra bolinha de isopor. Eu vou precisar de um arame ou de um palito que ligue uma bolinha até a outra. E aqui, praticamente, eu tenho o esqueleto da minha girafa. Então, eu vou reproduzir aqui desse lado. Vejam bem, é só o esqueleto, tá bom? Mas vamos supor que eu já estou um pouco mais avançado, já conheço outros tipos de estrutura e eu quero olhar por um outro jeito. Eu consigo enxergar aqui uma pera. Aqui talvez uma perinha também. E nos dois exemplos eu ia precisar do arame, né, ligando uma parte na outra. Agora eu vou reproduzir essa parte aqui. Essa estrutura poderia ser feita ou com papel alumínio ou com isopor. Vai depender, né, de como você está acostumado a trabalhar. Agora, aqui o que eu vou mostrar para você em vermelho é o que é massa de biscuit. Vamos supor que eu escolhi para o esqueleto da minha girafa a primeira opção de bolinha. Todas as outras partes eu vou ter que preencher, né? Que seria o quê? O volume da nossa peça. Então, eu sei que essa é a parte que vai ser de massa da nossa peça. Na outra possibilidade, a mesma coisa. O que eu quero te mostrar com isso, apesar de não ter ficado exatamente igual, porque eu tô desenhando aqui a olho, que o Luiz não esteja vendo isso, o que eu quero te mostrar com isso é que a gente pode chegar no mesmo resultado por caminhos diferentes. Não importa qual vai ser a estrutura que eu vou usar. Se vai ser de papel alumínio ou esculpido em isopor, ou se vai ter mais massa. Se o meu cliente me pediu a girafa, o importante é que eu entregue a girafa. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você vai reproduzir uma referência. Como vai ser a minha estrutura? Lembrando que eu tenho que ter consciência, né, que uma peça, para ela ficar em pé, ela tem que ser bem estruturada. Então, por exemplo, nesse pescoço, tem que ter ali como se fosse uma coluna cervical, ou um arame, ou um palito. Dependendo do tamanho dessa peça, a gente vai ter que colocar arame e palito também nas patas. Mas quem vai definir isso é você. Porque eu não sei se você sabe trabalhar só com bolinha ou prefere trabalhar esculpindo, e não tem problema. Não tem certo e errado. A partir do momento que você sabe usar bem alguma técnica e tem uma referência em mãos, você tem que saber enxergar de um jeito que você saiba usar. Agora, lembra lá na nossa segunda aula que eu te falei sobre anatomia humana e você vai pensar, nossa, o que tem a ver a anatomia com essa girafa fofinha? É que no nosso pensamento, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Um corpo, para ficar em pé, estruturado, ele tem que ter o quê? Esqueleto, músculo, não é? Para ele poder se sustentar e ficar na pose que ele precisa. E o nosso biscuit também. Ele precisa ter um esqueleto, que vai ser a parte aqui da estrutura, né? E os músculos, que são a parte do volume, que no caso aqui seria a parte de massa. Aí você vai me perguntar, Sabrina, e as patas? Eu vou fazer de massa ou vou fazer esculpido? Então, isso também você vai decidir. Esse aqui é o início de um caminho, mas eu quero que você entenda o contexto. Primeiro a gente vai pensar sempre no esqueleto, depois vai colocar os músculos e depois, né, dar o acabamento na nossa peça. Agora, usando o mesmo exemplo da girafa, eu quero falar com você que trabalha com aplique, com lembrancinha, com coisas menores ou só com moldes de silicone. Você não tem tanta habilidade em modelar ou precisa trabalhar mesmo em produção. Vamos supor que aquela mãe que pediu a girafa grande também quer umas lembrancinhas, mas você não tem esse molde e você não tem molde de girafa. O que você vai fazer? Essa mesma lógica que eu te falei de observar as formas, você vai fazer agora de uma maneira mais ampla. Por que de uma maneira mais ampla, Sabrina? Porque não precisa do esqueleto, né? Geralmente, quando a gente trabalha com molde e não é uma peça em 3D, que até são moldes mais difíceis de encontrar, a gente faz um aplique, né? Então, assim, a única coisa que a gente vai precisar mesmo
É talvez um arame ou um palito para prender a cabeça no corpinho, mas não precisa da estrutura, é só abrir a massa, colocar na forminha e tirar. Então a gente vai observar aqui as formas que a gente vê na nossa girafa, que é praticamente as mesmas, né, do primeiro exemplo. Vamos lá, uma perinha aqui, uma perinha aqui também, mais gordinha. Aqui a gente pode fazer as outras partes também. É totalmente simbólico essas patas tortas, tá, gente? Mas, por exemplo, por que eu não fiz o pescoço da girafa? É porque talvez essa forma completa aqui seja um pouco mais difícil de você ter um molde nesse formato, né? Se você tiver aqui, beleza. Mas o que você então vai ter que ver? Que formas tem aqui, né? Perinha, talvez uma perinha mais compridinha, alguns rolinhos. E aí você vai olhar lá nos seus moldes de silicone que moldes têm essas formas. Às vezes é o molde de um peixe, sabe? De fruta. Não importa, o que importa são as formas. Então, quando eu falei que você ia ganhar muitos moldes, é por isso. Às vezes você tem um molde aí que é para outra finalidade, completamente diferente, longe do safari aí, por exemplo, mas você consegue fazer girafa se você tiver esse olhar de observar as formas. E por que eu não coloquei o pescoço aqui antes, mas eu vou colocar agora? É porque, se por acaso você não tiver as formas exatamente do jeito que você precisa, você pode encontrar uma parecida, né? Que é, por exemplo, uma perinha, e adaptar. Fazer ali uma emenda com um rolinho, ou até mesmo, né, puxar o corpinho para ficar um pouco mais compridinho. Para que isso? Para economizar. Você não precisa ter um molde para cada coisa que você for fazer. É claro, né? Cada caso é um caso. Talvez, se você tiver que fazer muitas girafas, né, num período menor, fazer esse detalhe do pescoço poderia atrapalhar a sua produção. Você tem que estudar mesmo tudo que você tem e como você pode usar. Mas a ideia que eu quis trazer aqui com essa parte aqui, falando de molde mesmo, de trabalhos mais simples, é para você, além de olhar as referências com outro olhar, olhar os seus moldes com outro olhar, seus cortadores com outro olhar, para você poder criar mais com o que você já tem. Aí, alguns outros detalhes que nem faz muito a ver com essa aula, mas que tudo bem se eu falar. Por exemplo, os olhinhos. Aí você pode escolher se você vai fazer pintado, adesivo, se você vai escolher um olho plástico para colar, se você vai fazer de massa. Todos os detalhes você vai planejar antes de começar a fazer a sua peça. Qual é a diferença entre fazer isso e olhar uma peça de biscuit pronta? Quando a gente olha uma girafa de algum colega pronto, a gente se limita. A gente quer comprar o mesmo modelo do olho adesivo que ele usou. A gente tem medo de tentar mudar alguma coisa. Assim não, assim a gente fica com mais liberdade para criar. Você pode continuar pegando uma referência do trabalho de que você admira. Isso não é um problema, tá? Eu tô falando aqui de uma outra possibilidade de você criar do zero. Mas você também pode pegar a sua ideia lá, pegar a ideia que você gostou, misturar e fazer uma terceira ideia. É para isso que eu trouxe a semana da referência para você levar o novo, o diferente para o seu trabalho. Agora a gente está com outro exemplo aqui, um personagem super lindo que é o Ursinho Pooh. E vamos supor, né, que eu consegui essa imagem do Ursinho Pooh, sentado, lindinho assim de frente, mas a minha cliente quer ele em pé. Como que as referências que eu te mostrei até aqui vão te ajudar na hora de construir esse personagem? Bom, o primeiro passo é observar as formas que ele tem e já imaginar um esqueleto. Logo depois, né, a gente tem que ver quais são os volumes que a gente vai precisar colocar de massa. Porém, nesse caso aqui, a gente ainda vai ter que dar movimento para essa peça, porque ela está sentada e eu quero fazer ele em pé. Antes da gente falar sobre movimentar, eu quero que você guarde sempre essa regrinha. A gente vai construir sempre uma peça de biscuit. Quando eu falo que a gente vai construir, desde o planejamento. Lembra que o desenho é a planta da nossa casa? Então a gente começa pensando em como vai ser. E você tem sempre que pensar de dentro para fora. Então no esqueleto, depois o volume, tá? Então vamos supor aqui que eu já vi as minhas formas. Então eu já sei que eu tenho que fazer esse ursinho aqui, fofinho. Mas a minha cliente quer nessa posição. É nessa hora que você vai procurar o Model Sheet. Um model sheet que te mostra ângulos do personagem, movimentos, expressões. E eu encontrei, né, aqui o model sheet do Ursinho Pooh que vai super me ajudar.
Agora que eu já sei o personagem que eu tenho que fazer, a posição que a minha cliente quer e tenho todas as referências que eu preciso no Model Sheet, eu vou lá planejar a minha peça para poder colocar em prática. Vou pensar lá no esqueleto. No volume. E nesse caso aqui do nosso ursinho Pooh, ele tem uma roupa, né? Então, tá vendo aqui que com o volume, com o esqueleto, eu só fiz ele pelado. Então, a gente também vai ter que pensar depois em como vestir. Isso é só um detalhe, porém, daquele esqueminha que eu falei que você tinha que gravar, de dentro para fora. Então, esqueleto, volume, detalhes. Se fosse uma boneca, por exemplo, eu tinha que pensar no crânio, na cabeça, depois no cabelo. Sempre desse jeito, não tem erro. Porém, se você faz biscuit, tá acostumado com as aulinhas aqui da aula do canal, você sabe que é difícil você fazer uma peça desse jeito e ela ficar em pé. Logo, a gente tem que pensar na estrutura da peça mesmo. Não adianta só ter o esqueleto. O que eu quero dizer com isso? Bom, na hora que você estiver montando a sua peça, você vai montar ele assim? Dançando com uma perna só? Não, a gente tem que montar ele, né? Geralmente a gente costuma montar numa base de isopor, aí você vai pensar, como que eu costumo estruturar os bonecos grandes que eu tô acostumada a fazer? Às vezes eu não vi outra aula da Sabrina, essa é a primeira aula que eu tô vendo. Então, você vai ter que sempre adaptar para o jeito que você já está acostumado a fazer. Se você já é aluno aqui do Sabiscuit, você sabe que sempre eu monto em cima de um isopor. Então, na hora que eu estiver montando essa peça, eu vou ter que ter, né, uma estrutura que vá do isopor até o corpo do ursinho Pooh, ó. Ele vai secar aqui desse jeito, para depois que a peça estiver pronta, eu tire ele do isopor, corte o arame e possa colocar numa base. Porém, eu tenho que ter essa estrutura para montar. E quando a gente pensa em estrutura na hora de montar nossa peça, também tem uma regrinha. É sempre de baixo para cima. Por motivos óbvios, né? A gente não pode colocar uma cabeça pesada em cima de um corpo que não está estruturado. E o que envolve essa estrutura? Não é só o arame, não é só isopor, né? Envolve uma série de coisas. Depende do formato da peça que você vai fazer. Se aquela pata ali, né, tem mais massa ou tem mais alguma estrutura, vamos supor, um papel alumínio. Se a pata for só de massa, você sabe que o biscuit é bem mole, então você vai ter que fazer as patas, deixar secar para depois pensar em montar. Tudo isso você vai planejar antes de começar a fazer a sua peça. Senão, você vai sair fazendo tudo sem pensar, e aí você vai colar a pata fora de hora, e aí ela vai ficar mole, vai ficar torta, e aí que a sua peça não fica bonita. Se você seguir os passos da semana da referência, planejar com carinho as suas peças, daqui em diante nunca mais você vai ter esse problema. Tô aqui com o terceiro exemplo, né, que agora já é uma figura mais humana, que é uma outra personagem, Alice, mas agora a gente vai falar mais como se fosse um corpo mesmo, né, de gente. Então, assim, a mesma coisa. A primeira coisa que a gente ia pensar é no esqueleto. E como eu disse no primeiro caminho, não importa, né, se o corpinho vai ser com a estrutura de massa, a estrutura de alumínio, a estrutura de isopor. O que determina isso? Alguns fatores, né? Como, por exemplo, o que você está acostumado a trabalhar, o que você gosta de trabalhar, mas também o tamanho da peça, né? Para que ela serve? Porque se for uma peça de enfeite de mesa para uma festa de aniversário, por exemplo, ela tem que ser muito bem estruturada. Se for um topo de bolo, também precisa ser bem estruturado, mas você não precisa se preocupar tanto, né, com a estrutura em si. Dependendo do tamanho da peça, nem precisa de estrutura de isopor, por exemplo. Você pode fazer
mesmo de massa, deixar secando, né? Pra ela ficar mais rígida e depois ir montando naquele corpinho. Agora eu trouxe a Alice por 2 motivos. Um, porque é esquete esse exemplo. Mesmo sendo colorido, ele é esquete. E o esquete tem uma característica que é uma mão na roda pra gente. Como você já sabe, o esquete é um desenho que não foi terminado. Então, o desenhista já deixa ali pra gente uma cola, pra gente pensar ali na estrutura se a gente estiver um pouco perdido. Por exemplo, na cabeça, dá pra ver aqui, ó, um círculo. Eu não sei se você consegue observar aqui, mas bem na cabeça da Alice, ó, tem um círculo já um pouco desenhado, tá? Bem na linha dos olhos, a dica, ó. Bem na linha dos olhos, termina a bola. Então, já que você já viu esse círculo aí, a gente pode aproveitar a dica ali do Model Sheet, ó. A massa vai ser o vermelho. E na hora que você cobrir essa bolinha, você já sabe, por exemplo, que os olhos ficam na altura onde termina a bolinha. Agora, nesse caso, por exemplo, aqui que eu trouxe da Alice, vamos supor que a gente só encontrou essa imagem. A gente não encontrou o Model Sheet, eu não tenho acesso ao filme, que é um filme muito antigo. Como eu vou saber como que é o corpo dessa menina, da Alice, né? Já que também não é igual o Pooh, que a gente vê ele bem nítido com a camisa. O vestido aqui tampa muito do corpo da Alice. É aí que entra a nossa aula número 3. A gente tem que ir mais a fundo das referências. Se eu preciso fazer uma Alice, eu quero fazer um vestido, né? Como é um vestido curto, as pernas aparecem. Então, é muito mais difícil aqui eu pôr uma estrutura de isopor e uma perna curta. Não fica bonito, não fica com movimento o vestido, né? Então, como é que eu vou saber como que é o corpo da Alice? Você vai observar a Alice e vai ver. Ela já é uma mulher? Não, né? Porque ela não tem o corpo nem formado. Ela também não é uma velhinha, né? Não é uma idosa. Logo, eu tenho que procurar o quê? Anatomia, né? Que a gente aprendeu na segunda aula. Só que dessa vez a gente vai ver a anatomia dos adolescentes. A anatomia, como eu tinha dito pra vocês, é separada por idades. Não é 1, 2, 3, não. Mas é mais ou menos assim: bebê, aí criança, adolescente, adulto e idoso. Nessa fase aí da adolescência é onde está a nossa Alice. Se eu observar como é o corpo de uma adolescente, eu vou pegar aquele formato, aquelas regras, aplicar aqui nesse corpinho e depois eu vou vestir de Alice. Vestido azul, avental branco e é claro, né? Se eu tiver que fazer uma Alice exatamente como a do desenho, aí eu vou ter que pegar outras referências mais próximas dos olhos, talvez de algumas expressões. Mas o esquete, como na cabeça aqui, é uma mão na roda. Ele praticamente me falou como eu tenho que montar essa cabeça, né? Vou precisar de uma bola para ser o crânio, vou pôr um pouco de massa e os olhos vai ser onde termina a bolinha. Isso não tem jeito, é treino. Você tem que treinar o seu olhar. A aula aqui é bem curtinha, né? Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como seria isso de aplicar lá o corpo da adolescente aqui na Alice. Já adiantado aqui, eu desenhei aqui mais ou menos para você ter uma ideia como seria aqui, né, essa montagem dessa Alice, que eu fui lá, peguei o corpo da anatomia de adolescente e eu coloquei a boneca. Primeiro, a mesma coisa, vou pensar na estrutura. Nesse caso aqui, eu fiz como se fosse um corpinho de papel alumínio e uma cabeça de isopor. Ah, mas sempre que eu fizer o corpo de papel alumínio, a cabeça tem que ser de isopor? Não, pode ser tudo de isopor, tudo de alumínio. É aquilo, não tem regra. Você vai fazer do jeito que for bom pra você. Então eu fiz o meu corpinho, tá ali meu corpinho nu pra vestir, né? Agora eu só tenho mesmo que colocar todos os elementos da Alice. Então a roupa, o cabelo, né? E aí eu vou ter minha peça pronta. Eu só montei aqui assim mais ou menos pra você ver. Em azul, a estrutura, que é o esqueleto. Em vermelho, né, o volume, que é como se fosse a musculatura da Alice, que a gente geralmente faz de massa. Tem gente que esculpe no isopor e põe uma camada mais fina de massa. Mas enfim, né? Aí no caso aqui, o esqueleto vai ficar um pouco mais gordinho e a parte da musculatura um pouco mais fininha. Então depois você só vai ter que vestir, colocar os detalhes e aí vai estar pronta a sua Alice. Ah, tá, Sá,
Mas você me falou que eu ia poder fazer do jeito que eu sei. E eu não sei fazer esse tipo de corpinho, eu não sei fazer essa anatomia. Como que eu vou fazer uma Alice, então, se tá muito longe do meu trabalho? Nesse caso, você vai pensar o seguinte: qual é o corpinho que você tá acostumado a fazer? Qual é o estilo do seu trabalho? Vamos supor que você só tá acostumado a fazer um tipo de corpinho mais toy, mais fofinho. Também é só um exemplo, tá? Mas vamos supor que você sabe fazer só um modelo bem fofinho. Por que eu tenho que ir lá buscar a referência da Alice? Original do desenho, isso foge completamente. Porque eu preciso saber os elementos do personagem. Então, por exemplo, esse é o corpinho que eu sei trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicar nele detalhes da Alice. Então, assim, a cor dos olhos, né? Aqui nesse caso tá um olhinho muito simples, mas o olho da Alice é azul. Seria o caso de eu passar pro meu estilo o olho azul? Você vai ver aí, né? Outras coisas que fazem a Alice, né? A meia comprida, o sapato boneca, um vestido mais curto, né? Com um avental. E o que é bem característico dela, né? Essa franja mais gordinha. Um laço, um arco com laço. E um cabelinho médio, assim. Loirinho. Você tem uma Alice dentro do que você sabe fazer. Então é isso, gente. Eu espero que essa aula realmente tenha te ajudado a você olhar melhor as referências e conseguir usar melhor as referências aí no seu trabalho. Eu também espero que você tenha gostado dessa aula e gostado da Semana da Referência, que foi o conteúdo que eu preparei com muito, muito, muito carinho para vocês. Eu trouxe um material para vocês de muito valor, que realmente fez a diferença para mim no meu trabalho quando eu aprendi e que eu tenho certeza que vai melhorar o seu trabalho também, se você começar a aplicar tudo isso que a gente aprendeu durante essa semana. Muito obrigada por você que acompanhou a Semana da Referência e fica de olho aqui no canal porque sempre vai ter conteúdo legal pra vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.